Olá, começa agora a segunda edição do programa Prosa Campeira. Eu sou a Luciana Obst e vou conversar com o Dr. Ivar Wedlin, que vai nos falar sobre o melhoramento vegetal de espécies florestais. Doutor, o que nós temos hoje de tecnologias aplicadas dentro da silvicultura para o produtor rural, para o melhoramento de produtividade, para melhorias de tempo, encurtamento de tempos de produção, que a gente sabe que antigamente o tempo de produção de espécies florestais era mais prolongado, 30 anos. O que se tem hoje em busca da melhoria para o produtor rural? Bom, tem uma série de tecnologias que nós poderíamos enumerar. Entre as principais, eu poderia destacar a questão realmente da disponibilização de espécies, de materiais genéticos melhorados, em termos tanto de produtividade quanto de qualidade. Então, o que eu falo em termos de material genético? Principalmente espécies de pinos e eucaliptos. Então, espécies para a produção de madeira para energia e também para a produção de madeira para construções em geral. O melhoramento atuou, então, basicamente na produtividade, mas dentro de cada aplicação definiu algumas características de interesse, disponibilizando, então, materiais genéticos para essas características. Por exemplo, se a gente quer produzir carvão vegetal a partir de biomassa de floresta renovável, e isso é uma grande questão que as espécies florestais trazem, né? Fazer uma biomassa, uma produção de biomassa renovável. Então a gente busca se desenvolver materiais genéticos com alto teor de lignina, com alto poder calorífico, que no final das contas vão render mais no processo produtivo. Se a gente pegar, por outro lado, na questão de construções civis, por exemplo, então o melhoramento genético desenvolveu e já temos disponibilizados materiais que diminuem as rachaduras, diminuem empenamentos, ou seja, a qualidade em geral. O que se tem de perspectiva das clonagens para a região sul do Brasil? Bom, para a região sul, o que está desenvolvido é a clonagem para eucalipto. Principalmente os eucaliptos subtropicais, que não têm problema com geadas, são resistentes, não são suscetíveis a geadas. E aqui, inclusive, na região de Guarapuava, a gente tem viveiros que trabalham com essa tecnologia. Então, uma tecnologia dominada que está sendo utilizada. E já com alguns clones adaptados para a região. Então, a clonagem tem essa vantagem. Você seleciona um clone no local onde ele vai ser plantado, com algumas características de interesse, né? E aí tem outras espécies, por exemplo, a erva mate está se começando a transferir essa tecnologia de clonagem gerada na pesquisa para o viveiro comercial. Então, dentro de alguns anos também nós vamos ter clones disponíveis para venda, né? Imagino que em 2 a 3 anos aí tenha essa possibilidade. E a araucária na mesma linha, né? Então, o que está realmente a clonagem definido é eucalipto, que aí não tem mais volta, já é um processo dominado, e esses avanços em espécies nativas, araucária e erva mate, que é o que a gente tem visto aí, está começando a transferir as tecnologias para viveiros, para aí o produtor rural ter acesso a elas. O que a Embrapa tem a oferecer hoje de tecnologia aplicada para o produtor rural que tem atividade de florestas comerciais? Em termos produtivos, então, a Embrapa tem trabalhado no melhoramento genético dessas espécies, então, principalmente eucalipto, uma série de variedades. E aí é tanto para a região de clima mais frio quanto para a região de clima quente. Então, a Embrapa tem trabalhado de norte a sul. Além do eucalipto, tem a parte de pinos, uma série de espécies, inclusive espécies de clima subtropical até o tropical, né, também do norte, Rio Grande do Sul até Rondônia. E aí tem outras espécies que a gente tem trabalhado. Uma delas é a pupunha, só que não vai nessa região de clima muito frio, mas é uma palmeira que vem dando bom resultado, nativa da Amazônia. Tem
Paricá, que é uma madeira leve também para a região de clima mais quente, tem a seringueira, como eu comentei, a própria erva mate, que tem bastante trabalhos e é uma espécie que está caminhando muito mais para a questão de alimentos funcionais, porque as folhas dela têm em torno de 140 componentes químicos, então está se tendo muitos resultados de pesquisa com essa parte de benefício na saúde humana. Então é uma espécie que tem muito para crescer, e a Embrapa está nessa linha tentando desenvolver materiais genéticos diferenciados. Por exemplo, uma linha de pesquisa que eu atuo é materiais genéticos de alto teor de cafeína para produção de bebidas energéticas, e por aí afora, né? E na araucária também tem alguns trabalhos em termos de melhoramento genético, um foco em madeira, o outro foco então em pinhão, que a gente já comentou. Tem uma série de outras espécies, que nem a cássia negra também, que se trabalhou, tem alguns materiais melhorados disponíveis, mas é uma cultura que não tem tido ampliação, só redução no sul do país. Então o foco realmente é mais pinos e eucalipto, e algumas alternativas que a gente mencionou aí. Você pode conferir a entrevista na íntegra no canal do YouTube. E no próximo bloco vamos receber mais um convidado aqui no programa Prosa Campeira.